Bem-vindos. É com grande alegria que abrimos essa sessão, começando uma semana que promete ser de intensa reflexão. E celebrando que o evento de sustentabilidade do BidInvest esse ano é em Manaus, no coração da Amazônia, nosso painel será em português, com tradução simultânea para o inglês e espanhol, que vocês podem acessar pelo ícone de interpretação abaixo. Eu sou Terena Penteado Rodrigues e atuo no BidInvest, promovendo o desenvolvimento da América Latina e do Caribe. A Semana de Sustentabilidade do BidInvest nos traz uma oportunidade de trocar experiências e refletir sobre temas transversais relevantes para o desenvolvimento sustentável da nossa região. É com imenso prazer que contamos nesse painel com duas líderes excepcionais que irão compartilhar suas experiências em como o Conselho de Administração pode atuar em prol de uma cultura ética, navegando em situações de crise e promovendo a sustentabilidade e longevidade das organizações. Ieda Yel e Rossana Sadir, ambas atuam como conselheiras em diversas companhias e contam também com vasta experiência em papéis de liderança executiva e multinacionais no Brasil e no exterior. Rossana Sadir construiu sua carreira como executiva, com formação estratégica e ampla experiência internacional em cargos de alta liderança em diversos países. Ela atua como conselheira de administração em empresas no Brasil e exterior, em diversos setores, capital aberto, fechado, público, nos setores de varejo, tecnologia, infraestrutura e bens de consumo, o que inclui atuação como conselheira de administração no Grupo Tata, no Uruguai. Iediel possui uma trajetória em cargos de alta liderança, em empresas do setor energético e atua como membro do Conselho de Administração em empresas nos setores de energia, infraestrutura e construção, tanto privadas, públicas e organizações sem fins lucrativos no Brasil e exterior. Muito bem-vindas. Para falarmos de desenvolvimento sustentável, necessariamente precisamos considerar como estabelecer e manter negócios e organizações sustentáveis, longevas e resilientes. Parte disso é assegurar que as organizações estejam fundadas em valores éticos que sirvam de norte na tomada de decisão e nas situações de crise, sustentando a sua reputação. Essa cultura ética de valores, em conjunto com um sistema de governança corporativa, permite que as organizações estabeleçam resiliência para responder adequadamente às situações de crise. É nesse contexto que conversaremos hoje com a Rossana e a Ieda sobre como os conselhos de administração podem atuar para apoiar as organizações, navegando turbulências, criando resiliência e buscando renovação e aprimoramento. Nesse ponto, eu começo pedindo à Rossana que comente conosco como os conselhos de administração podem ajudar a estabelecer uma cultura ética nas organizações. Boa tarde a todos, Terena e Ieda, um prazer estar com vocês nesse painel. Bom, para mim, atuando como conselheira, o papel do conselho, ele tem a missão primordial de garantir e ser guardião do propósito, da visão e dos valores da companhia, né? Então, se a gente linkar isso com integridade, uma das questões fundamentais é garantir que as estratégias e as execuções elas estejam em linha, em conformidade com o propósito. No Grupo Tata, que você mencionou, Terena, onde eu tenho o prazer de ser representante do BID, nessa empresa que é líder de varejo no Uruguai, o propósito é baixar o custo de vida do Uruguai. Então, uma empresa de varejo que tem como propósito baixar o custo de vida da população. A execução dessas estratégias, elas devem garantir que esse propósito seja atingido, né? Criando e maximizando valor para todos os stakeholders. Sorry. Estão me ouvindo ok? Que eu estou ouvindo um pouco de barulho. Tá tudo ok? Então, a gente tem que garantir que esse propósito seja atingido, criando e maximizando valor para todos os stakeholders, para os acionistas, né? Para a comunidade financeira, nos quais o BID também se inclui, que atinjam o crescimento, a rentabilidade, os covenants, na sociedade, para que esse impacto em seus bolsos seja positivo, e para os empregados no sentido de remuneração e engajamento.
Então, o propósito sendo o primeiro passo para se estabelecer e reforçar uma cultura de integridade, o Conselho tem que partir para iniciativas que garantam o estabelecimento de padrões éticos claros, né? Então, tem que ter esse alinhamento, essa comunicação em linha com os valores da organização e documentados num código de conduta que é passado a todos os funcionários. A liderança pelo exemplo, né? Os membros do conselho e líderes devem exemplificar o comportamento ético de suas ações. Um walk the talk que parte da visão, dos rituais e discursos, é detalhada nas estratégias, permeia os objetivos gerais e individuais de curto e longo prazo e, obviamente, se reflete nas estruturas de avaliação e remuneração dos empregados. E, finalmente, o terceiro ponto que eu ressaltaria é a questão de comunicação robusta para todos os envolvidos, em múltiplos canais, como boletins informativos, sessões de treinamento, reunião em geral. E isso tudo ajuda a impregnar essa cultura organizacional. E nessa cultura organizacional, o conselho ele tem o papel de definir o tom ético geral e garantir que todos esses mecanismos de supervisão estejam em vigor, né? Então, ele é responsável pela estratégia de integridade e pela governança a longo prazo. A alta administração, ela é responsável por implementar as diretrizes do conselho e integrar essas práticas no dia a dia da operação. Então, eles gerenciam os programas de conformidade, compliance, e garantem que os padrões éticos sejam seguidos. Agora, se o conselho e a direção são a liderança de uma cultura ética e íntegra, é importante recalcar que a responsabilidade é de todos e de cada um dos funcionários, porque ética não é de um, é para todos, né? Obrigada, Rossana. Você traz um ponto bastante relevante, que é conectar a questão ética e de valor em sustentar toda a demais a estrutura, né, de controles e de programa de integridade da organização, porque ela, de fato, ela precisa ser baseada em valores, em ética. Ieda, vou passar para que você também comente na sua experiência, tanto, né, como em alta liderança, na alta gestão de companhias, e agora no papel de conselho. Como você identifica o papel específico do conselho em promover uma cultura ética de integridade nas organizações? Boa tarde a todos. Foi um prazer aqui estar dividindo esse painel com você, Terena, como moderadora, e a Rosana como minha colega de painel. Agradeço o convite do IDB Invest. E eu vou fazer uma formulação pegando o gancho da Rosana na questão do propósito, né? Nós temos hoje no Institute of Directors, que eu também sou membro do conselho, um propósito que é Better Directors for a Better World. Melhores diretores para um mundo melhor. Partindo do princípio que se você tem conselheiros bem preparados, com um senso de ética, de integridade muito forte, você melhora a qualidade das empresas, garante a qualidade e sobrevivência dessas empresas no longo prazo, e você transforma o mundo num mundo melhor para todos. Você oferece produtos de mais qualidade, você tem uma empresas engajadas com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e você tem empresas engajadas nas melhores padrões de integridade e compliance. Então, partindo desse princípio, né, desse propósito Better Directors for a Better World, o IOD, e baseado nos princípios de Nolan, de comportamento das pessoas que são conselheiros na vida pública, mas também na vida privada, empresas privadas, está estabelecendo uma consulta pública para orientar um código de conduta voluntário para conselheiros, porque hoje nós temos muitas regulações que as empresas têm que atender, mas tem que partir também do princípio do convencimento, do comportamento do conselheiro, que ele é uma mola para que a integridade das empresas seja preservada e melhorada.
Então, nesse código de conduta voluntário, nós temos os seguintes princípios. É baseado em princípios, é voluntário, mas eu acho que vai ser um grande progresso se os conselheiros aderirem. O primeiro é liderar pelo exemplo, né? Você é um beacon, um farol para motivar a empresa. O segundo é agir com integridade. O terceiro é transparência. As coisas que você faz, as decisões que você toma como conselheiro, têm que ser transparentes e ser entendidas pela empresa, pelos stakeholders, pelo mundo em geral. Terceiro, o quarto princípio é um princípio da responsabilidade, que aqui em inglês a gente chama accountability, mas que você é responsável pelas decisões e você não pode delegar tudo para outros sem ter esse sense of accountability. O quinto é fairness ou justiça, né? E o sexto são negócios responsáveis. Dizendo tudo isso, o que eu gostaria de também colocar? Que a primeira coisa é que tem que ter, numa empresa que coloca a ética como importante, que é fundamental, sem ética você hoje não sobrevive, como um valor fundamental da empresa, um valor fundamental do conselho, e, portanto, você tem que ter o tone from the top. Então, o conselho, a direção executiva da empresa, colocam como um valor não negociável a ética, a integridade, e essa mensagem tem que vir do topo, permeando toda a cultura da empresa. Então, essa é a coisa fundamental, porque se os colaboradores, os fornecedores e o mundo exterior não vê esse tone of the top, fica muito difícil você querer convencer o seu valor, os seus propósitos, né? Segundo, você tem que ter uma comunicação clara, né? Uma comunicação que seja facilmente entendida e permeado em todos os níveis da empresa, mas também não pode deixar também de pensar nos mecanismos, apesar dos princípios do Nolan serem baseados em comportamento e cultura é essencial. Se a empresa não tem uma cultura de integridade, é muito difícil você permear isso, porque você vai ter um monte de regras, etc., mas se você não vê isso do ponto de vista dos valores da cultura, é difícil, muito, muito difícil você convencer internamente e externamente sobre esses valores que não são comunicados e não existem. Então, é muito importante isso, mas aí, no mesmo tempo, permeando tudo isso, cultura, valores, tone from the top, você tem que ter os controles internos, né? Você tem que encarar a ética, a integridade como um risco, se você não ter um comportamento ético e íntegro, você pode acabar com a reputação da empresa, vai ter consequências financeiras importantes. Então, a primeira coisa é que você tem que identificar esses riscos, né? Você tem que fazer um trabalho muito grande de prevenção e se acontecer alguma coisa, que pode acontecer mesmo que você tenha tudo isso, como é que você mitiga e você assegura-se que você tem dentro do sistema da empresa um sistema robusto para prevenir, identificar, prevenir e mitigar esses riscos. Então, eu acho que esse é um papel fundamental do conselho, e o conselho de administração tem que estar sempre colaborando, mas ao mesmo tempo fazendo um challenge, né, constructive challenge da liderança executiva da empresa, no sentido de verificar se essa cultura existe, se essa cultura está sendo comunicada e se essa cultura está sendo também baseada em sistemas que permitam que a empresa possa identificar, prevenir e mitigar. Excelente esse comentário, Ieda, porque de fato conecta o papel, a visão estratégica do conselho, fazendo essa cobertura geral da atividade, não na execução, né, diária, que isso cabe de fato à gestão, aos colaboradores da companhia, mas podendo observar essa implementação geral. E ambas colocaram também muito fortemente o tema de uma cultura ética e de integridade. Não bastam controles, mecanismos, formas de averiguar, se não existe uma cultura baseada em valores que possam dar forma, né, que possam orientar essas escolhas. E a realidade da atividade empresarial é bastante complexa, muitas vezes apresentando cenários difíceis para o negócio, para os colaboradores, mesmo com uma presença de uma cultura ética, de valores,
amparada por boa governança e por controles internos, não se pode garantir que um programa de integridade vai blindar completamente um negócio, uma atividade empresarial de situações, né, e de eventos, né? Somos todos seres humanos, as companhias são feitas de seres humanos, lidamos com seres humanos no mundo imperfeito. Então, essas situações, de fato, elas podem se apresentar. Então, vou voltar com a Rossana. Numa situação de crise, num evento de integridade, né, qual deve ser o papel do conselho numa situação, num evento como esse, e de que modo esse papel difere daquele da alta gestão da companhia? Bom, eu vou começar fazendo um disclaimer, Helena. Eu sou uma apaixonada por crises e conflitos, tá? Eu acho que tem muita gente que foge, evita, critica, mas eu acho que situações de crises externas e conflitos externos, eles vão surgir com certeza. Não é uma questão de quando, de se, é uma questão de quando, porque com certeza nós vamos enfrentar em muitos momentos situações de crises externas e de conflitos internos nas nossas organizações, e cada vez de uma maneira mais frequente. O bom desses momentos e abraçá-los é que são oportunidades para a gente progredir, para a gente aprender, para a gente refletir, e a gente não pode desperdiçar uma boa crise, né? Mesmo quando é uma crise de integridade e reputação que possa nos danificar, a gente pode tirar disso uma questão positiva, dependendo como a gente lide com eles, né? Eu acho que essas situações elas são muito ligadas a uma cultura de inovação que exige que a gente busque sempre pensar fora da caixa e estar sempre analisando oportunidades, ameaças internas e externas e aprender como evitá-las, abraçá-las e alavancar o nosso desempenho a partir delas, né? Dito tudo isso, ao tratar de crises e conflitos dentro de uma cultura de integridade, eu acredito que é fundamental 3 aspectos. O primeiro é boa-fé e intencionalidade, né? As decisões elas devem ser tomadas garantindo que a empresa seja sustentável, que ela tenha uma perenidade, que ela tenha uma visão de longo prazo, né? Que ela exista no longo prazo, dentro dos princípios éticos e legais e visando a melhor solução para os stakeholders dentro do seu ecossistema, né? Blindando a empresa de interesses pessoais ou puramente financeiros. Aí eu acho que as palavras-chave é como tomar decisão com consciência e imparcialidade. O segundo princípio que eu acho que é fundamental, e a Ieda também tocou, é o princípio de transparência. Os processos deliberativos e decisórios, eles devem ocorrer dentro das políticas, processos e práticas estabelecidas, né? Seguindo a matriz RACI, né? Responsável, accountable, consultant, informed, as alçadas e competências e devidamente documentados, né? Então, elas têm que ter esse processo transparente e seguir o processo de maneira que todos possam estar a par de por que e como está ocorrendo. E a terceira coisa que eu já falei também, acho que a gente vai bater nessa tecla o tempo inteiro, tanto eu como a Ieda, é a questão da comunicação, uma comunicação estruturada. A gente vive num mundo em que as demandas são muito fortes, né? E a gente tem que garantir envolver os stakeholders às vezes no processo decisório, mas sempre no processo de comunicação. Nessa sociedade que tem altíssima conectividade, ela tem baixa tolerância do que é aceitável ou do que não é aceitável, né? Quantas vezes a gente viu empresas e pessoas sendo canceladas? E nessa sociedade em que as relações de poder foram descentralizadas, antes a gente tinha um indivíduo, uma empresa com poder, hoje esse poder está pulverizado entre os vários stakeholders. Então, é vital ter esse plano de comunicação bem estruturado e holístico.
E para sair um pouco da teoria, porque eu acho que a gente aprende muito com conceitos, mas também muito com a prática, né? Eu queria comentar aqui uma situação que eu vivi como conselheira. E como é uma empresa pública e uma empresa e todas essas ações foram documentadas e na imprensa, eu me sinto completamente tranquila de contar essa situação de uma maneira de quem a viveu de dentro, né? Eu fui conselheira de Furnas durante o processo de privatização da Eletrobras. E nesse processo de 3, 4 meses que a gente estava se preparando para a privatização, houve uma situação importante, né? Que a usina Santo Antônio, da qual Furnas era acionista, ela perdeu uma arbitragem e as obrigações que ela tinha que aportar comprometia a liquidez da empresa e colocava a empresa em default, Furnas em default, comprometendo o processo de privatização e a oferta pública da Eletrobras, né? Então, nos 3 meses que antecederam essa privatização, nós nos reunimos 19 vezes, né? Então, uma crise exige isso, que você esteja presente. Nós nos reunimos 19 vezes, algumas delas noite adentro, para garantir que as deliberações, decisões e ações necessárias, elas ocorressem em tempo e forma dentro do processo exigido, para que a gente pudesse resolver a situação da empresa e não comprometer o processo e as datas da Eletrobras, né? Então, sendo uma empresa de capital misto com forte participação governamental, obviamente eu fiquei muito receosa. O conselho era composto por 2 independentes, representantes do governo, da Eletrobras e dos empregados, né? E, obviamente, interesses bem específicos a partir de quem indicava cada conselheiro. Então, você imagina, como independente, o quanto receosa eu estive quanto à integridade do processo. Mas a minha integridade, a integridade de cada um, falou muito mais forte. E o processo foi bárbaro, nós trabalhamos de forma intensa e expedita, e em linha com os princípios que eu comentei aqui, de boa intenção, de transparência e de comunicação, e a gente conseguiu cumprir com todos esses prazos, trabalhando muito, muito unidos e todos com o mesmo objetivo. Então, mesmo em empresas onde a gente possa ter esse conflito de interesses interno, ter a garantia de você estar trabalhando para o bem maior da empresa e dos stakeholders, eu acho fundamental, né? E aí, quando ocorre efetivamente uma situação de crise, como é que como é que o conselho deve agir nesse momento, né? Então, olhando essa exemplificação, eu acho que a primeira questão é resposta imediata. A empresa não pode esperar amanhã, depois de amanhã, vamos nos reunir, espera a assembleia, não. Aconteceu o evento de crise, quantas vezes forem necessárias e como for necessário, a gente tem que se reunir, a gente tem que tomar decisões e essas decisões têm que ser comunicadas aos stakeholders, relações públicas, tomando as medidas necessárias para conter os danos. O segundo passo é investigação e remediação, né? Então, supervisionar uma investigação minuciosa para entender as causas raízes dessa violação de integridade, trazendo investigadores independentes, externos, para garantir também a transparência do processo, né? E tomando ações corretivas para essa situação, prevenindo também situações futuras, né? O terceiro passo nesse processo são medidas disciplinares, né? Então, aprovar e supervisionar a implementação de medidas disciplinares com os indivíduos e entidades envolvidos, né? Que podem ser desde treinamento até algo um pouco mais sério, para garantir, dependendo da gravidade da violação, para garantir que realmente não passe impune nesse sentido, né? Não seja algo que nós tapemos e não aprendamos nem hajamos a respeito. E o quarto passo fundamental são lições aprendidas, né? Então, novamente, como é que a gente usa essa crise como oportunidade para identificar fraquezas sistêmicas no processo, implementar reformas,
e fortalecer, em especial, a estrutura de integridade e aí mesmo a reputação da empresa com o mercado. Excelente, Rosana. Eu gosto bastante da tua abertura respondendo essa pergunta, sobre não nos iludirmos que as crises estão nos esperando, né? Elas fazem parte da atividade empresarial e eu acredito bastante que a resposta que se dá às crises é o que torna esse diferencial. Ieda, pensando nesse cenário de crise que nós estamos comentando aqui, você também com certeza já viveu e viverá algumas. Que ações você entende que o Conselho deva tomar no sentido de mitigar, de prover uma mitigação adequada a esses riscos e a preservar a companhia durante um cenário turbulento? Acho que você está no mudo. Crises ocorrem em diversas áreas de atuação da empresa, não são crises somente de integridade, de ética. Você pode ter uma crise como nós tivemos, vivemos em crise agora, né? Tivemos Covid 2020, agora repercussões da invasão da Ucrânia pela União Soviética, que causou um aumento enorme no preço do gás natural e dos insumos, em 2022. Então, nós estamos vivendo sempre período de crise. Então, o que a gente precisa é primeiro, não ter complacência, porque uma crise virá de uma maneira ou de outra. Pode ser uma crise de compliance, de integridade, mas são outras crises. E o board, o conselho de administração, tem que estar preparado. Acho que tudo começa por você ter uma matriz de riscos realista. Quais são os principais riscos que a sua empresa vai incorrer? Os principais, você pode ter 100 riscos, mas você tem que também ter uma noção dos principais riscos que essa empresa pode encontrar, e a partir daí você construir um plano de ação com responsáveis e como é que você vai, digamos, mitigar esses riscos. Isso já ajuda bastante. Mas, a despeito disso, as crises ocorrem, ninguém estava esperando a Rússia invadir a Ucrânia e causar esse reboliço enorme em termos do custo de matéria-prima, de supply chain, tudo mais. E, de qualquer modo, começa a se pensar como é que a geopolítica também impacta empresas, particularmente empresas multinacionais. Tendo em vista essas respostas, a crise vai acontecer, porque todo ano tem alguma crise menor ou maior, e o board, o conselho de administração, primeira coisa é resposta imediata. Como a Rosana já falou, né, nós não podemos ficar complacentes e esperar que o executive team vai resolver isso. Então, primeira coisa é o board se reunir numa situação de risco, de crise imediata, e começar a tomar as medidas necessárias e trabalhar com a equipe executiva da empresa no sentido de como vamos mitigar essa crise. Dependendo da situação da empresa, se a empresa é uma empresa cotada em bolsa ou se é empresa privada, você tem diversos graus de informação para os stakeholders e para o mercado. Se a empresa é cotada em bolsa, você tem que imediatamente soltar um fato relevante. Por exemplo, eu estou numa empresa em Singapura, no conselho de administração, que é cotada em bolsa, e o SGX, que é o órgão lá do mercado de capitais de Singapura, exige disclosure imediata, horas, quer dizer, no momento. Aí a gente fala quão cedo é o momento que você tem que informar, você tem que fazer uma disclosure para o mercado de capitais, para os agentes reguladores do mercado. Se a empresa é privada, você não precisa fazer todas essas disclosures, mas vai chegar uma hora que você tem que fazer um anúncio, porque as coisas tomam proporções que você não esperava. E a segunda coisa é você não puxar, jogar o lixo debaixo do tapete. Você tem que realmente, se a crise acontece, você tem, como conselho de administração, a obrigação de começar imediatamente a investigar o porquê, quais são as causas e ter um retrato, né, do que causou isso e o que você pode fazer para mitigar. Tem que ter um Q&A, tem que pensar na transparência, como é que você comunica para o mercado. Eu lembro que há alguns anos atrás houve um caso de uma empresa que teve um vazamento grande aí
aliás, não foi nem tão grande, mas foi um vazamento relativamente notório de petróleo numa operação, e ela negou durante vários dias, não comunicou, não teve uma interação com o órgão regulador. Com isso, a situação da empresa ficou muito mal perante o órgão regulador, perante os stakeholders, perante a opinião pública. Inclusive, foi colocada na ordem de prisão para alguns executivos, para você ter uma ideia da gravidade da falta de transparência e da falta de interação. Eu vou dar outro exemplo também de uma empresa pública cotada em bolsa, que foi um caso que aconteceu alguns anos atrás, que eu participava do conselho. Num momento de você fazer um spin-off da empresa, uma das subsidiárias em outro país foi detectado que estava queimando muito caixa, e era uma coisa que você não era coisa aceitável, tendo visto os resultados declarados em termos de vendas e custos. E então fomos a fundo, contratamos uns auditores especiais, empresas que fazem forensic accounting, e detectou-se que alguns executivos daquela subsidiária estavam transferindo o custo de um lado para o outro para forjar um resultado positivo acima do esperado. Então, nós tivemos que fazer uma disclosure para o mercado, comunicar aos órgãos de mercado americanos, a SEC, o DOJ, e iniciamos a nossa investigação, porque nós tivemos que fazer a republicação, após concluídas as investigações, dos relatórios anuais. Então, tudo isso custa um dinheirão, é muito mal para a sua reputação. Você fica numa situação de suspense durante anos, sem saber se os seus clientes vão aceitar esse tipo de coisa, que tem também que olhar, os clientes cada dia estão mais exigentes, seus consumidores e seus clientes. Se eles verificam que a empresa tem um problema de integridade, de compliance, eles vão ficar reticentes de ter essa empresa como um fornecedor. Então, esse é um aspecto muito importante. Então, primeira coisa, além de tudo que eu já coloquei, é você realmente iniciar, se for um caso de compliance, de ética, uma investigação detalhada, inclusive trazendo, muito importante, trazendo especialistas externos. Com uma boa reputação, vai custar muito caro, mas isso te dá a credibilidade que essa investigação vai a fundo no problema. E a partir daí você toma medidas a partir das descobertas, né? E você tem que manter o mercado constantemente, se for empresa cotada em bolsa, constantemente informado do andamento dessas investigações sempre que possível, e a partir daí você vai ter que ter uma negociação com os órgãos relativos envolvidos com o mercado para ter uma ação que esses órgãos consideram que foi tomada todas as providências e que o Conselho de Administração fez tudo dentro do espírito de boa-fé, de due diligence, e seu dever fiduciário, nós todos temos dever fiduciário de fazer tudo que for possível e melhor para resolver a situação. Isso é um ponto crítico também. E a partir daí você tem que tomar medidas. Se for um caso de fraude, que é gravíssimo, você tem que tomar medidas muito importantes aí. Se for um caso de falha de controles internos, que às vezes as empresas têm controles internos muito, pensam que é bom, mas não é tão bom como elas. O conselho tem que estar por dentro disso tudo. Não pode ser um conselho que chega, vai na reunião somente e a partir daí aprova, seja lá o que for. O conselho tem que saber e tem que estar bem informado, tem que ter o dever de curiosidade. Tem os deveres fiduciários, mas eu acho que um dos deveres mais importantes de um conselheiro é o dever de curiosidade. Estar sempre antenado, procurando internamente conversar com os membros da empresa, sentar, ouvir, e também externamente conversar com o mercado, conversar com as pessoas que conhecem a empresa, para ter uma ideia de como essa empresa é vista interna e externamente. Não, excelente, Ieda. E você e Rosana trouxeram exemplos concretos, né, de companhias e situações de crise diferentes, tanto do que fazer e do que não fazer, nessas diversas situações. Eu posso também aqui prestar compartilhar também uma experiência próxima também, muito próxima. Eu tive o privilégio de trabalhar muito próximo ao conselho de administração de uma grande companhia global, cotada em bolsa,
e durante um período também de uma situação de crise. Então, esses temas todos que vocês tocaram sobre a resposta rápida, eficaz, a transparência, o cuidado com os diferentes stakeholders, né? Desde os colaboradores da própria companhia, que estão também passando por aquela turbulência junto com a companhia, os acionistas, os fornecedores, os parceiros de negócio, e isso está sempre em constante mutação. Então, quando você acredita que resolveu uma parte da situação, vem mais um elemento e aquilo muda e você já está lidando com uma mini crise dentro daquela crise. E essa situação, como disse a Ieda, você vive um momento ali de suspense por bastante tempo, mas sempre procurando se pautar por esses elementos todos que vocês colocaram de transparência, dos valores éticos, para poder fortalecer essa tomada de decisão. Então, eu acredito que a questão não é passar ou não por uma crise, como a Rossana colocou bem, elas virão. A diferença é como você responde, e essa resposta ela pode ser, em última instância, uma vantagem competitiva, porque ela demonstra a sua habilidade, a sua capacidade de responder a situações extremas. E essas organizações comprometidas em identificar falhas, como vocês colocaram, né? Contratar uma investigação independente que permita identificar os elementos que levaram, permitiram a ocorrência daquele evento, e isso ajuda também a priorizar quais as ações que são necessárias. Esse é um fato isolado ou é uma questão sistêmica que precisa ser atendida de um modo mais contundente? Existe uma falha na comunicação de valores e de cultura, né, dentro da organização, porque senão esses elementos, esses fatores, elas vão continuar se repetindo com, né, situações diferentes, mas se o mecanismo interno e a cultura interna não estiver fortalecida, esses eventos eles voltam a se repetir. Um outro elemento também importante aí dos últimos anos é que existe um reconhecimento favorável por parte das autoridades no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países na América Latina também, em relação às companhias terem um programa de integridade estabelecidos, ainda que tenha ocorrido um evento de integridade. Então, o evento pode ocorrer, ocorrendo numa situação em que você tem nada de programas de integridade, a situação é muito mais difícil, né, para você conseguir explicar, porque o cenário é de vulnerabilidade da companhia. Então, o fato de existir um programa de integridade, de existir uma resposta adequada, de existir cooperação por parte daquela organização durante esse processo de identificação das falhas e de endereçamento desses temas, também auxilia a companhia não só no lado da credibilidade, da reputação, como também na própria negociação do que puder vir a ser de multas, de penalidades, porque a companhia demonstra que aquilo, de fato, é algo isolado e não uma forma de ser, uma forma de fazer, né, negócios. Um ponto que eu gostaria de comentar também com vocês, e a Rossana está conosco no conselho da Tata Uruguai, é que, nesse sentido, para o BID Invest, um elemento muito forte de adicionalidade não financeira é exatamente poder apoiar os nossos clientes no sentido de fortalecimento da sua governança corporativa e a capacidade de resposta frente a eventos de integridade. Então, na análise de projetos, nós buscamos identificar se existe vulnerabilidade ou oportunidades ali de desenvolvimento, de fortalecimento na governança corporativa, no programa de integridade, convertendo isso num plano de ação, uma forma que se possa estabelecer durante o processo de financiamento ou de prestação técnica pelo BID Invest, em especial nos casos em que o BID Invest adquire uma participação societária. Esses planos são traçados, discutidos com os clientes do BID Invest, e nós buscamos o apoio dos conselheiros exatamente para assegurar que esses temas sejam endereçados, sejam colocados na agenda. É uma agenda importante para o conselho de administração, ou seja, não é somente um financiamento, né, mas, na verdade, é aquele financiamento gerar um fortalecimento
da organização, que pode depois se traduzir no fortalecimento também de toda uma rede, né, de parceiros, de negócio, de atividade e da própria região, país em que aquele negócio se insere. Eu queria abrir agora também aqui para a Rossana e para a Ieda, pensando um pouco também, nós temos aqui eu vou trazer aqui uma pergunta, primeiro vou trazer uma pergunta que nós temos aqui no chat. A Ieda comentou bastante sobre o código, né, de conduta dos conselheiros, e nós temos uma pergunta aqui sobre o código de governança do IBGC no Brasil, também fazer menção, né, o código de conduta para os conselheiros. Não sei se você, Rossana ou Ieda, se vocês querem comentar. Vai Eu em acho frente, que é Ieda. importante, eu acho que é importante esse trabalho de conscientização individual. Você, como conselheiro, você ter como diz, abide, né? Não é somente o que está nos estatutos da empresa ou no regulamento interno, mas esse código, como eles são voluntários, a gente precisa ter depois um mecanismo de como difundir a aderência a esses códigos, que são importantes, porque os princípios são os mesmos, né? Integridade, liderar, por exemplo, etc. Mas então, fazer um movimento primeiro, de adesão, quanto mais conselheiros aderirem e forem a público dizendo que eles estão realmente aderindo, abiding a esses códigos e que esses comportamentos eles vão inserir no comportamento dele dentro do conselho de administração é muito importante. Então, acho que são iniciativas positivas, mas ainda são voluntárias. O que a gente precisa fazer, tanto do IOD aqui no Reino Unido, como o IBGC no Brasil, que também sou familiarizada, é como a gente fazer isso um movimento grande, particularmente no futuro, empresas que vão contratar conselheiros, queiram conselheiros que tenham esse tipo de postura e essa adesão. Rossana. O ano passado, o IBGC ele lançou a sexta edição, né, das melhores práticas de governança corporativa. E aí ele trouxe os 5 princípios, ele reformulou os 5 princípios do conselheiro, da governança corporativa. Interessante que ele colocou um novo princípio, que é o de integridade, né? Então, ele começou como o primeiro princípio, integridade, o segundo, transparência, o terceiro, equidade, o quarto é responsabilização, que é em linha com o que a Ieda estava comentando, né, do Código de Conduta também, que é accountability, né, você é responsável por suas decisões. E o quinto é sustentabilidade, que antes era a responsabilidade corporativa. Eu, pessoalmente, eu fujo muito do nome responsabilidade corporativa, porque eu acho ele muito restritivo. As empresas costumam pensar que sustentabilidade é filantropia ou responsabilidade corporativa. É isso, mas é muito mais. Sustentabilidade é como você incorpora dentro dos seus processos, modelos de negócio, dos seus motores de crescimento, das suas oportunidades, das suas práticas, a geração de impactos positivos, tanto economicamente para a empresa e para a sociedade, como também social e governamental. Então, acho que esses 5 princípios, integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade, eles falam muito da conduta do conselheiro, né? Então, a gente tem que ter a integridade, tomar a decisão com boa consciência, com a consciência, com transparência e com comunicação. A gente tem que ter a transparência, que já é o segundo, a equidade, né? Então, garantir que a gente trata a todos de maneira igual, dentro e fora da organização, a responsabilidade por suas ações e, finalmente, a sustentabilidade. Acho que se a gente olhar com cuidado esses 5 princípios e olhar dentro do nosso dever como conselheiro, isso traz muito do que é esperado de nós, né? Enquanto conduta.
E aí a Ieda trouxe a palavra mágica, que é curiosidade contínua, né? Porque isso se espera enquanto conduta, e enquanto performance, que você sempre traga esse desejo do algo a mais, né? Eu me lembro quando os meus executivos me traziam a solução perfeita, eu dizia, e agora? What's next? E que mais? Né? Então, essa Uhum. questão de trazer sempre a visão além da caixa. Eu adoro, por isso que eu falei, adoro um conflito, adoro uma crise, porque você tem que estar pensando sempre fora da caixa. Eu me lembro que, como executiva, eu tenho uma carreira de 25 anos como executiva, e aí só para saindo um pouco da conduta, mas olhando o papel do conselheiro, né? Como executiva, eu valorizava duas competências. A primeira era assertividade, ter a clareza da visão do que você quer, e a segunda era resiliência. Podem me bater de onde for que eu continuo, né? O Covid e a atuação como conselheira me mudou bastante. Eu abandonei essas duas competências e eu parti para outras duas competências que eu acho fundamentais, que são maleabilidade e flexibilidade, né? A flexibilidade, porque se enquanto executivo eu queria ter uma visão, assertividade, ter clareza, etc., enquanto conselheira você tem que abrir caminhos, inclusive quando em crises, né? Então, você traz caminhos estratégicos. Olha, a gente pode trabalhar nesse cenário A, B, C, D, e traz os prós e cons, como as suas competências e quais são as condições que podem ser favoráveis ou não para cada um dos cenários, e é na riqueza da discussão, né, e quanto maior a discussão, melhor, que aí a gente fala de relacionamento com stakeholders, trazer outras pessoas na discussão, sejam empregados, concorrentes, sejam suppliers ou clientes, quanto mais rica a discussão, mais flexível são os caminhos que você pode seguir. E aí, quando você toma a sua decisão de aonde ir, pode ser até um pupurri desses vários cenários. Então, a flexibilidade, ela ganha na assertividade, porque ela traz uma riqueza de caminhos, e quanto mais gente você trouxer à discussão na questão de Open Strategy, Open tudo, melhor. E a maleabilidade, ela ganha da resiliência, porque, na verdade, eu não quero voltar à minha forma original. Eu quero estar continuamente adquirindo novas formas, né? E acho que isso é o que as crises nos dão, e a integridade também, a capacidade de você se transformar, adquirindo novas formas, e reagindo, aprendendo e se fortalecendo nas várias situações de crise. Esse é um ponto excelente. A passar da crise, o objetivo não é voltar a ser o mesmo. Por isso que a resposta foi para o código de conduta, mas eu aproveitei e já trouxe para Terena se repor aí, já trouxe muito em relação ao papel do próprio conselheiro como conduta e como ação. É por isso que no código de conduta do Institute of Direct nós temos o sexto princípio, né, que é liderar, por exemplo, pelo exemplo. E outra coisa, complementando o que a Rosana falou, é a questão de você estar preparado, né? Porque hoje em dia vivemos num mundo complexo, competitivo, multifacetado, e um conselheiro não pode se eximir de estar muito bem preparado, de conhecer as matérias, conhecer os assuntos, e estar sempre, aquele dever da curiosidade que eu coloquei, estar sempre bem informado e procurar estar sempre bem preparado para as reuniões e para os embates que vão seguir também durante a vida na empresa, né? Esse dever de curiosidade que a Ieda trouxe é uma expressão excelente, né? Ela realmente cabe bastante forte nessa discussão, e a Rosana comentou um ponto muito interessante, que é essa sinergia entre o que é o papel da alta administração na execução e a visão estratégica que você tem com o conselho, que muitas vezes pode acabar por perceber, identificar cenários que não estão tão visíveis para quem está no dia a dia da operação, da implementação, na luta diária, por assim dizer, do negócio.
Eu gostaria a gente está chegando aqui ao nosso final, e eu queria colocar uma pergunta para vocês. Se nós estamos falando, então, de transformar a crise em oportunidade, o que vocês identificariam como um elemento fundamental para ter a capacidade de executar, de fazer essa crise virar uma oportunidade para aquela organização? Começando com a Rossana. Pode conversar com a Ieda, porque eu acho que eu falei bastante sobre Tá isso certo. na minha fala anterior. Por favor, Ieda. Ieda. Bom, primeiro você tem que sobreviver. Nós temos que ver que em várias empresas em que você teve uma situação de ética não resolvida, falha de controles internos, fraudes ao longo de muitos anos, cooking the books, por muitos anos, muitas dessas empresas não sobreviveram. É o caso da Enron, o caso da Carillion aqui. Várias empresas acabaram, morreram. Enquanto algumas empresas inclusive uma que eu acabei de sair do conselho agora depois de meus 8 anos, estão aí há 360 anos, outras vivem 20 anos. Então, se essa sobrevivência é possível porque a empresa, o conselho, os executivos fizeram um trabalho de mitigar, resolver a crise, o ponto fundamental é você ganhar de novo, uma vez que a crise, se for uma crise de ética, de integridade, são várias crises que existem, né? Crise operacional, vazamento, crise ambiental, mas voltando ao assunto do nosso painel, que é a integridade. Se você tem uma crise de integridade que foi resolvida, isso pressupõe que você, primeiro, que a empresa investiu pesadamente, melhorou seus controles internos, a qualidade da sua informação, a qualidade dos seus executivos, a qualidade dos membros do conselho. Então, isso é uma oportunidade, é você ser uma empresa melhor, mais bem preparada para eventos que são não somente de integridade, mas de você mostrar transparência, que é uma coisa muito apreciada pelos seus clientes, pelos reguladores. Então, quando você se prepara, resolve uma crise e tem uma postura, uma ação concreta, se você é empresa que tem regulada, isso é uma coisa apreciada também pelos mercados. Então, mas não é um trabalho fácil, não, você transformar a crise em oportunidade. Pode levar muitos anos para você reconstruir. Como diriam os nossos filósofos populares, reputação é uma coisa que você constrói em 100 anos e destrói em 5 minutos, 5 segundos. Então, não é fácil, mas a oportunidade está em você mostrar sua robustez, sua resiliência e que você realmente é uma empresa digna de prestar serviços, de servir a comunidade, porque você melhorou e fez um trabalho estelar de robustez dos seus sistemas. Se você conseguir provar isso, essa é uma oportunidade que o mercado certamente vai reconhecer, seus clientes vão reconhecer, e principalmente os seus colaboradores, porque hoje em dia, cada vez mais, os nossos colaboradores estão se tornando mais exigentes, querem trabalhar em empresas que estejam comprometidas com a sustentabilidade ambiental, com a sustentabilidade de negócio, e não querem trabalhar em empresas que tenham questões éticas. Então, você atrair, reter empregados de bom calibre, de melhor calibre, o melhor talento, significa que você tem que também trabalhar dentro dessas questões. E aí você retém talento, que é fundamental para as empresas de hoje. Você coloca um ponto muito forte, que é exatamente a perenidade das organizações, o tema da sustentabilidade que nos traz aqui essa semana. Ou seja, em todo o aspecto de valores e de integridade, é uma questão fundamental do negócio, não é só uma questão do fazer o certo por fazer o certo, mas é algo que se atrela à própria perenidade nos exemplos todos que você trouxe, em que você pode ter o melhor produto, a melhor distribuição, os melhores executivos, mas se aquilo não tiver associado a uma marca, a um serviço que traz o tema forte de valores, os consumidores vão ser repelidos, você não vai conseguir atrair colaboradores corretos para aquela empreitada.
Isso é realmente bastante forte na visão que se tem hoje da atividade empresarial. Rosana, você trouxe vários exemplos aí também para nós. Quer completar, comentar mais um pouco? Muito prazer, Adriana. Acho que eu vou dar uma resumida em tudo que nós conversamos, porque essa pergunta ela nos dá a oportunidade de convergir os vários temas que a gente vem falando, né? Tanto a Ieda como você e eu. Olha, os conselhos eles podem transformar todos os desafios, todas as crises, obviamente, em oportunidades de fortalecimento da organização, né? Se eles adotam uma postura, uma abordagem proativa e estratégica. Eu acho que aí alguns pontos são fundamentais também. Acho que, de repente, eu coloco 4 aqui, tá? O primeiro é engajamento de todos os stakeholders. Então, a gente já falou, a Ieda falou muito fortemente do envolvimento dos associados, dos colaboradores, o quanto isso é importante para criar uma coesão na informação, né? Então, trazer esses stakeholders na discussão e decisão, como eu falei, ele pode trazer novos insights, eles enriquecem as estratégias corporativas e eles garantem que as mudanças atendam às expectativas e sejam implementadas como a gente quer, né? Acho que uma das coisas fundamentais é realmente ter esse amálgama, aproveitar esse momento de crise para não ser um divisor, mas uma convergência de discussão e de ação. Isso é fundamental. Evitar aquela velha história que você vê nós versus eles. Eu já vi isso tanto, não, porque nós tentamos fazer isso, mas eles, cada vez que a gente começam com os nós e eles, eu falo, não estamos unidos, não estamos pensando junto, não estamos agindo juntos. Então, essa convergência é fundamental. A segundo ponto é comunicação, sempre, né? Então, você pode ter convergência de decisão, mas se você não trabalha uma comunicação honesta e aberta, você não consegue reconstruir o que é principal dentro de todo esse processo, que é a confiança e a reputação da empresa, demonstrando o compromisso que a empresa tem com a integridade, com a comunidade, com a sua perenidade, né? Então, aí é fundamental transparecer a credibilidade e a confiança, né? A mulher de César não precisa ser íntegra apenas, ela tem que parecer íntegra. Então, o ser íntegro é essa a decisão que você toma, o parecer é como você se comunica. Acho que o terceiro ponto são as reformas organizacionais. Então, todos os aprendizados, os insights obtidos em qualquer crise ou processo de violação de integridade, ele tem que ser um momento de reflexão e implementação de reformas abrangentes, que podem ser políticas, programas de treinamento, melhorias no processo de supervisão, revisão do processo e gestão de matriz de risco, que a Ieda falou tantas vezes, e até nos programas de compliance pré, durante e pós-crise, né? Finalmente, o quarto ponto seria olhar esse momento como uma oportunidade para fortalecer a sustentabilidade, a resiliência, a perenidade da companhia, né? Desenvolvendo uma cultura organizacional que suporte melhor os desafios, as próximas crises, né? Como eu falo, que te deixe mais forte para as próximas crises e desafios que virão, né? Então, um ambiente onde a integridade ela está enraizada no DNA corporativo, né? Tanto da forma como você é recrutado, como você é desenvolvido, como você é avaliado, como você é remunerado ou recompensado no final. Então, acho que tudo isso ele fortalece essa perenidade organizacional. Não, excelentes esses pontos, Rosana. E o relato de vocês inspira que as organizações possam vivenciar esses momentos de crise como momentos de aprendizado. São geralmente desconfortáveis, mas os grandes ganhos de fortalecimento,
de resiliência se encontram nessas oportunidades, né, para construir sempre uma cultura ética de valores que possa assegurar a sustentabilidade dessas organizações e gerar o valor que se busca para as comunidades em que essas organizações se inserem. Nós, do BidInvest, eu pessoalmente agradeço a honra de poder contar com a Rossana e a Ieda, duas mulheres não somente reconhecidas por suas grandes contribuições às organizações pelas quais passaram e nas quais atuam, mas também pela qualidade humana e inspiradora de ambas. Agradecer a todos que se conectaram conosco. Nós vamos colocar aqui um código QR para que vocês possam também responder uma pesquisa sobre a nossa apresentação e convidamos a todos para continuar conectados nas demais sessões de hoje, dessa semana, e manter a reflexão e as ações necessárias para seguirmos na construção de uma América Latina e Caribe cada vez mais fortes. Muito obrigada. Obrigada.